Olá a todos. É sempre muito bom, muito prazeroso estar aqui contribuindo de uma forma simples, muito singela aí com a nossa casa Anjo Ismael, com o canal e pedindo que todos possam estar sempre prestigiando, né, as palestras de todos os nossos companheiros e fortalecendo assim o nosso canal, a nossa casa. Hoje eu convido a todos a estarmos refletindo sobre a prece. A prece em nosso dia a dia. E hoje, de um modo geral, atualmente, nós estamos percebendo o quanto se tem necessidade da prece, o quanto nós estamos sempre vendo grupos que não existiam de vibrações, de prece, quantas pessoas que pedem prece pelos seus entes queridos, prece para as questões emocionais, espirituais, físicas, enfim. Há uma necessidade muito grande de união entre todos nós, de sintonia e religamento com Deus, com a espiritualidade. E aí nós vamos iniciar pensando, mas afinal, o que é a prece? A prece é justamente esse ato de comunicação com o sagrado, com o superior. É essa comunicação entre nós humanos com o sagrado, que pode ser Deus, que pode ser os deuses, que pode ser o sobrenatural, que pode ser o santo de devoção, o seu mentor, nossos anjos guardiões, enfim, aí conforme a religião de cada um. E o que nós percebemos é que aí na história da humanidade sempre houve essa busca pelo sagrado, essa necessidade de ter essa ligação com algo superior. Os povos mais antigos já traziam essa necessidade e eles cultuavam muitas vezes pedras, animais, enfim, aí conforme a necessidade da época. E interessante também nós percebermos o quanto a fé não era raciocinada, ainda uma fé cega. Hoje ainda, né, nós ainda temos muito o que aprender, o que compreender. Mas Kardec, aí na codificação, nos trouxe, e também um dos princípios aí da doutrina é justamente essa, né? Essa fé raciocinada. Porque quando compreendemos, entendemos a nossa busca pelo sagrado, essa conexão, essa comunicação com Deus, ela se fortalece, porque nós estamos entendendo o que estamos fazendo, o que estamos colocando em ação, porque a prece é o nosso pensamento em ação. E quando compreendemos que temos, ou pelo menos deveríamos ter, bons pensamentos, então nós entendemos que é um atributo a mais para a nossa prece. E assim a gente percebe o quanto estamos carentes de prece, né?
devido a toda a situação pela qual estamos aí passando. Mas precisamos ter essa compreensão de que a prece tem que se despir, nós, né, não a prece, mas nós temos que nos despir de todo o egoísmo, de toda a vaidade, de achar que somos os poderosos, que somos suprassumos, que vamos dar conta de tudo sozinho. E a prece nos leva a essa reflexão. Por quê? Sozinhos nós podemos muitas coisas, mas quando nos unimos, nos fortalecemos, aí sim há um conjunto de energias em prol, em foco, em concentração do bem. E aí, no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, né, aos espíritos: qual o caráter geral da prece? E aí os espíritos respondem: a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. E nos diz ainda que há três coisas que nós podemos propor por meio da prece, que é o louvor, o pedir e agradecer. Veja que maravilha de resposta aí nos dá a espiritualidade. Orar a Deus é pensar nele. Então é fazer essa religação, esse ligar-se com Deus. É achar que não somos superiores, que precisamos do sagrado, que precisamos ter essa humildade e estar com Deus. É nos aproximar, é comunicar-se com Deus. Porque é a prece, ao estarmos fazendo a prece, muitas vezes nós ficamos ainda preocupados com a forma, com as preces repetidas, com as preces, vamos dizer assim, feitas sem pensar, sem compreender. Mas a prece, ela deve ser aquilo que está lá no nosso íntimo. Por isso que temos que nos despir de toda a vaidade, porque é o que nós estamos sentindo. É uma conversa sincera, é uma conversa de certeza, de foco, de concentração, porque estamos nos comunicando com Deus, porque estamos pedindo, né, solicitando a Deus a ajuda, o auxílio, né? E aí essa prece, ela tem, quando nós sentimos de verdade, quando nós queremos de verdade e sentimos, a prece, ela tem um poder muito forte. Nós não conseguimos ainda mensurar, não conseguimos medir, mas nós sabemos a eficácia da prece. E hoje a gente já sabe, existem cientistas, pesquisadores, médicos, já é comprovado pela ciência o valor e o poder da prece. Diferente aquela pessoa que está hospitalizada e que tem uma fé, uma religiosidade, essa força mesmo, né, da fé, do que aquela que não tem. Então, porque quando a gente tem essa fé raciocinada, quando a gente acredita,
a gente tem objetivos. E quando a gente tem objetivos, a gente quer conquistar esses objetivos, nós vamos buscar as nossas transformações, buscar as nossas mudanças também através da prece. Porque, como eu já falei, a prece é o nosso pensamento em ação. Se eu acredito e se eu quero algo para mim, para o outro, para o próximo, para a humanidade, então eu vou buscar isso com afinco, com coragem, né? Com a gratidão, porque eu acredito que vou conseguir. E aí é interessante também nós percebermos que muitas vezes aquilo que nós pedimos a Deus ou à espiritualidade, nós queremos respostas rápidas, mas tudo é no tempo de Deus e conforme o nosso merecimento. E muitas vezes aquilo que nós queremos não é o que nós necessitamos. Então Deus, a espiritualidade, vai estar sempre nos oferecendo o melhor, mesmo que não compreendemos em determinados momentos. Mas sempre acreditar que as nossas preces são atendidas conforme as nossas necessidades. Então, muitas vezes a gente ouve falar, e mesmo o Evangelho fala, né? Quando nós formos orarmos, Jesus falava, né? Entre no seu quarto e fique quieto, feche a porta para orar. E aí a gente percebe que a prece, quando fala ficar no seu quarto, vamos pensar, ficar em nós mesmos. O nosso quarto é entrar na nossa intimidade com Deus, é entrar na nossa mais profundidade e concentração, como nos fala lá, é estar com Deus. E às vezes as pessoas falam assim, nossa, eu saio apressada e não consigo fazer uma oração. Existe, de fato, um lugar específico para fazer oração? Uma prece? Lógico, às vezes nos concentramos melhor numa casa espírita ou num templo, numa igreja, enfim, porque ali nós estamos voltados para aquele objetivo. Mas a prece, ela pode ser feita em qualquer lugar. Enquanto estamos no transporte coletivo, no trabalho, na rua, em nossa casa, fazendo os nossos afazeres domésticos, porque é o nosso pensamento. É o nosso pensamento. E esse pensamento é tudo. Então, não vai depender da forma. E o lugar, ou não depende de forma e nem do lugar. O lugar é você quem faz, porque o lugar está na sua mente. Então, ela vai ter a mesma eficácia se eu faço uma prece num transporte coletivo ou se eu faço lá no meu quarto, recolhido. Não importa. O que os Espíritos sempre falam e que nós já aprendemos, que é o pensamento que é energia. Então, um bom pensamento, ele vale muito mais do que milhares de palavras. Muitas vezes palavras vazias sem sentimentos. Não com crítica, mas quantas vezes a gente não ouve aí nossos irmãos aí evangélicos, enfim, em praças públicas, gritam, ou próprio nas igrejas, gritam. Eu lembro que meu irmão era pequeno e ele dizia assim, nossa, Deus é surdo, que eles precisam gritar tanto. Então,
o próprio Evangelho nos fala que a gente não precisa ser preces com grandes números enormes de palavras. Não precisa gritar aos 4 cantos. Não. A prece tem que ser aqui, de sentimento, de pensamento. Não precisa de ritual, sem fórmula. É essa conversa com Deus, com o Pai Celestial, com Jesus, o nosso irmão, nosso mestre, nosso exemplo, nosso guia aí da humanidade, ou com o nosso protetor, ou com o nosso anjo de guarda. E o importante da prece é que brote lá da alma, que brote lá do fundo do nosso coração, buscando sempre essa perfeita, não vamos dizer perfeita, né, que nós não somos perfeitos, mas assim, essa conexão perfeita com Deus, com a espiritualidade. E a oração, ela tem o poder de iluminar mentes, consciências, né? É um abrir, é um abrir-se para o novo. Por isso que a prece, ela vem sempre, caminhando sempre com a atitude, com a ação. A ação de nós que fazemos, a ação do outro que a recebe. Mas nós podemos garantir a ação do outro que a recebe? Nem sempre. Porque muitas vezes nós fazemos prece e as pessoas nem estão conectadas naquele momento conosco. Mas nós sabemos que pela força do pensamento nós podemos mudar sintonias, energias e principalmente, né, essa prece atingir o coração de cada um. Então a prece, ela deve ser sempre seguida dessa atitude. Essa atitude, não apenas da atitude física, materialmente falando, mas da atitude espiritual. Essa atitude espiritual que nos modifica e que muitas vezes nós achamos que estamos ajudando ao outro, mas nós estamos ajudando a nós mesmos. Começa em mim, começa em nós e chegará no nosso próximo e chegará naquele que necessita. Então que nós possamos, com esta breve conversa, que nós possamos então assim refletir e estar concluindo que a prece, ela tem uma importância fundamental em nossas vidas, no nosso dia a dia, em todos os momentos de nossa vida. Mesmo quando estamos em situações difíceis, um pensamento muda completamente a energia. E aí o Evangelho nos traz várias citações que falam da prece. Mas para encerrarmos a nossa reflexão, vamos ficar com a prece que Jesus nos ensinou. E que essa prece possa nesse instante penetrar a mim, a você, a nós, possa penetrar os nossos corações aí, dos nossos irmãos aflitos, dos nossos irmãos enfermos e de tantos que necessitam de prece. Quem não necessita de prece? Não é mesmo? Então que possamos então sentir e refletir a prece que Jesus nos ensinou. O Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
Perdoai as nossas dívidas, na medida que perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. E que assim seja, graças a Deus. Mais uma vez agradeço por este momento e um grande abraço a todos. E que todos possam sentir essa energia da paz, da luz e da alegria. Muito obrigada.